Todo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja Católica celebra no Brasil o mês vocacional. A cada domingo, a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. Celebramos durante este mês as vocações aos ministérios ordenados, vocação matrimonial, religiosa e a vocação leiga. Nesta primeira semana do mês de agosto, quando recordamos de maneira especial os sacerdotes e diáconos, vamos conversar com Dom Cícero Alves de França, bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, vigário episcopal para a região Belém, ele que também é referencial para os seminários em nossa arquidiocese. Olá, Dom Cícero, bem-vindo à Rádio 9 de Julho. Deus abençoe a todos. Amém. Dom Cícero, o senhor pode, antes de tudo, aprofundar para a gente o sentido que biblicamente damos à vocação? Sim, um prazer. Pois é, esse mês de agosto é um mês dedicado às diversas vocações na igreja. O sentido etimológico da palavra vocação significa chamada. E essa chamada é feita da parte de Jesus Cristo. E o texto de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23, nos apresenta exatamente o relato da vocação junto ao lago. Então, a vocação junto ao lago, Jesus vai onde nós estamos. Ele pisa o chão que pisamos e nos faz o convite. Isto é, ele nos desinstala para sairmos e nos tornarmos seus discípulos. E a grande palavra aqui que sintetiza a vocação é segue-me. Isto é, vem após mim, vem aprender de mim. Porque a palavra discípulo, além de ser aquele que segue, é também aquele que aprende de Jesus. Por isso, o conceito bíblico de vocação tem toda uma dimensão pedagógica. Porque exatamente o discípulo é aquele que aprende de Jesus a com ele pregar o evangelho, porque somos chamados, sobretudo, para o anúncio do evangelho. Dom Cícero, e a dimensão missionária desse chamado, como o senhor bem explicou, né? A cada chamado é atrelado, né, uma missão, né? Deus nos chama e nos chama especificamente a uma missão. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Exatamente, porque a missão é a alma da igreja. E nós somos exatamente chamados, nos tornamos discípulos para pregarmos o evangelho. Dentro das múltiplas formas de vocação, Deus chama alguns a estar mais perto dele, exatamente para cumprir uma missão específica. No caso, o padre, que celebramos exatamente nesta semana, somos convidados a rezar pela vocação sacerdotal, é aquele que, por meio do seu ministério, da sua consagração de vida, isto é, testemunhando com a própria vida o amor a Jesus Cristo e, sobretudo, o anúncio da palavra. Um anúncio que pede cada vez mais que seja um anúncio eloquente, forte e testemunhal. Isto é, o padre precisa estar muito íntimo a Jesus Cristo, estabelecer com ele uma relação de comunhão, para depois, por meio do ministério ordenado, ser sinal e presença do Cristo bom pastor que deu a vida por nós. E na dimensão da resposta ao chamado vocacional, Dom Cícero, qual é o papel da família? Eu acho que nos dias de hoje, a gente observa até por muitos relatos, né, que por conta de uma crise que existe, que não é só vocacional, não é uma crise humana, muitas famílias desestimulam, né, a vocação, né, porque uma visão de mundo materialista, não é, de ter, de adquirir, de ter os bens, etc. Não é? Qual que é o papel da família nas vocações da igreja? É um papel essencial. O documento de Aparecida chega a dizer que a formação ela começa exatamente ali na família. Não somente quando o jovem entra no seminário, mas ali na família. Então, a família como essa primeira célula, como esse primeiro espaço, porque a família, entre aspas, é esse primeiro seminário, se formos falar a partir do que diz Aparecida.
E uma das grandes funções da família é educar. A família tem diversas funções, mas uma das suas grandes funções é educar. Educar para a vida e também educar para a fé. Então, eu diria que a família cumpre um papel essencial na estruturação das motivações vocacionais. Ela dá exatamente aquela base. Por exemplo, as relações interpessoais, a vida comunitária, porque o padre, ele é um homem que vai trabalhar com outras pessoas. Eu diria, é um homem que precisa gostar de gente, de estar com as pessoas, porque ele é um homem comunitário por excelência. E nós aprendemos essa dimensão da fraternidade, da vida em comum, de colocar tudo em comum exatamente na família. É a família que nos ensina o respeito à individualidade de cada um, mas também é a família, sobretudo, quando se reúne em torno da mesa, a colocar tudo em comum. Então, eu diria que a família é essencial, porque ela humaniza o vocacionado e dá a ele exatamente as ferramentas necessárias para se viver em comunidade, para trabalhar em comunidade, para ser comunidade, né? Que é tão essencial na vida da igreja, que nós chamamos de comunhão. Nós estamos conversando aqui na Rádio 9 de Julho com Dom Cícero Alves de França, nesse início do mês de agosto, mês vocacional, especificamente sobre a vocação aos ministérios ordenados. Dom Cícero, hoje, né, a partir da experiência que o senhor tem, né, com a formação de diversos padres, e muitos relatam a nós, né, a importância, né, do senhor como um formador. O senhor esteve no Seminário Santo Cura d'Ars, também no Seminário Bom Pastor, não é? O que o senhor ressaltaria que seria o principal, né, de um vocacionado ao ministério ordenado, a ser um padre na igreja, não é, para que ele persista, né, nessa vocação? Sim, de fato, boa parte do meu ministério, se não todo o meu ministério como padre, foi dedicado à formação, ainda com o cardeal Cláudio Umes, que me escolheu e me enviou para o seminário. O seminário é uma comunidade eclesial, isso é muito importante. Ela é uma comunidade eclesial, isto é, o seminário é a igreja. E ali no seminário, os seminaristas passam, sobretudo, por dois grandes critérios essenciais. Primeiro, descobrir-se como discípulo, como chamado, como aquele que segue a Jesus Cristo, como aquele que aprende dele. E assim, perceber que a missão na igreja, como vocacionário de Cristo, é sempre aprender dele, a anunciar sempre a cada dia de novo o seu evangelho. Então, criar essa relação de intimidade com Jesus Cristo. E depois, pedagogicamente, a etapa da teologia é a etapa em que o seminarista ou o candidato deve configurar-se a Jesus Cristo, né? Porque a vocação ela é um chamado exigente, né? É radical. Jesus diz, olha, deixa tudo e me segue. Então, nesse relato bíblico que eu acabei de dizer, de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23, Jesus chega onde estão os filhos de Zebedeu e diz a eles, vem e segue-me. Isto é, eles largam tudo o que tem nas mãos, porque estavam consertando as redes, segundo o texto. Então, o que é essencial é que o seminarista tome consciência de que ele precisa ter mãos vazias, de que ele precisa ser pobre, isto é, tem que deixar alguma coisa para seguir o Senhor, né? E assim, fidelidade total e radical. Perfeitamente. Dom Cícero, ainda falando sobre essa vocação, não é, sacerdotal na igreja, a partir de toda essa experiência que o senhor traz para a gente. Inclusive, a igreja tem um dia no ano que dedica a oração e pede a oração dos fiéis, né, pelas vocações, né, Cristo que pede que envie mais operários para a sua messe, não é? Eu gostaria que o senhor falasse também disso. O sacerdote só é sacerdote quando no sentido de que ele vive para o povo, né, o povo de Deus, né, na construção do reino de Deus. E qual seria, né, a importância também na comunidade, no apoio a esses sacerdotes? Exatamente. A vocação é um dom dado à igreja, à comunidade eclesial, porque
Boa pergunta que você faz, porque não existe vocação sem fé. E nós alimentamos a fé na comunidade, por meio da escuta da palavra e da Eucaristia. Então, a comunidade é quem nos ajuda nesse processo de amadurecimento da fé. E sem a fé, é impossível dar um passo, é impossível dedicar uma vida ao Senhor. E aí, exatamente, o seminarista, o padre, ele sai do meio do povo, né? Nós chamamos isso de sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós, pela força do batismo, nos tornamos um povo sacerdotal, real e profético. Então, em outras palavras, eu diria, antes de ser padre, você tem que ser cristão. Isto é, você tem que ser um homem comunitário, você tem que ser um homem de igreja, né? E aí você é tirado do meio do povo, não porque você é melhor, não porque você é mais importante, e depois você é devolvido ao serviço do povo. Então, eu diria que presidir, que é uma das grandes funções do padre, é, antes de tudo, servir bem, né? Nessa perspectiva de que nós servimos o sacerdócio comum dos fiéis. Então, nós saímos do meio do povo e não voltamos mais importantes, mas voltamos fazendo parte do povo de Deus. Porque é importante, o Cleide, perceber uma coisa: a hierarquia faz parte do povo de Deus. A hierarquia, isto é, os padres, os bispos, nós não somos separados do povo de Deus. Nós estamos inseridos no povo de Deus. À frente, para conduzir, no meio, para sentir e perceber as necessidades, e atrás, exatamente para animar o povo a caminhar. Então, é essencial que o padre seja um homem de comunidade. A vocação, ela nasce na comunidade. Faça uma experiência de catequista, faça uma experiência de ministro extraordinário da Eucaristia, e dali vou sentindo que Deus quer mais de mim. Mas, para isso, é necessária essa experiência primeira de uma comunidade, de uma vivência eclesial. Perfeito, Dom Cícero. Agora, sobre as vocações na igreja. A gente sabe que no Brasil, né, a gente tinha muitas congregações de padres missionários, né, que vinham realmente, né, da Europa e vinham de outros países e aqui também se estabeleciam como missionários, né. Hoje, o senhor tem essa visão, né, de onde estão vindo a origem dos sacerdotes que estão na igreja hoje? E se isso mudou? Sim, de fato, mudou. Hoje nós temos os inúmeros movimentos que surgem na igreja, que é exatamente uma nova forma, como que quase que um sopro do Espírito Santo na periferia da igreja, o Espírito Santo que vai sempre suscitando respostas de fé, e essas respostas de fé passam exatamente pela comunidade, pela igreja. Então, muitas vocações, muitos chamados são respondidos nesses lugares. E uma coisa que é importante: Deus chama sempre. Em qualquer forma de comunidade eclesial, isto é, em qualquer forma de ser igreja, Deus chama. E quando Ele chama, nós não conseguimos resistir o seu chamado, né? Porque ele olha nos olhos, ele nos olha nos olhos, primeiro tem um ato de misericórdia para conosco e depois ele nos elege, né? Então, essas diversas formas hoje, eu diria que as congregações, sejam elas masculinas, sejam elas femininas, que têm carismas próprios, né? Que servem à igreja e que é um grande bem para a vida da igreja, foi no passado e continua sendo hoje na vida da igreja, mas também nós percebemos o surgimento de muitas outras vocações alimentadas por essas diversas formas de expressão espiritual da fé, que são também os movimentos, as novas comunidades de vida. Dom Cícero, o dia do sacerdote, não é? O dia do padre é comemorado no dia 4 de agosto, o dia do Santo Cura de Arnes, né? O que esse sacerdote ilumina e é exemplo também para o sacerdócio, né, de todos os padres. Assim, o ministério de São João Maria Vianney, ou Santo Cura de Ars, é ainda muito atual como estímulo para a vida sacerdotal. Primeiro, pela sua humildade.
e uma característica essencial para todos nós cristãos e, consequentemente, para um padre, é a humildade. Humildade significa exatamente ter os pés fincados na terra. Humildade é a coragem para a verdade sobre si mesmo. Então, São João Maria Vianney é, em primeiro lugar, esse exemplo de humildade. Depois, de pastor, de alguém que dedicou a sua vida ao cuidado das almas, né? Ao cuidado das pessoas, dedicando-se, sobretudo, ao ministério da confissão, né? E São João Maria Vianney nos traz grandes relatos, grandes exemplos. Na sua, digamos, teologia do ministério ordenado, ele chega a dizer que o padre não se administra os sacramentos, que o padre, portanto, não é para si mesmo, o padre é um ser para os outros. Então, exatamente nesta dinâmica que nós estamos conversando aqui de comunidade eclesial, de povo de Deus, o padre é um homem para os outros, que mostra, sobretudo, aos irmãos e irmãs o caminho para se chegar a Deus. Então, São João Maria Vianney, e aí é emblemático, porque exatamente no dia em que celebramos a sua memória, nós nos voltamos para o Dia dos Padres. O Papa Bento XVI colocou como o Dia dos Padres, sejam eles diocesanos ou religiosos, é o Dia do Padre, por excelência, que tem exatamente nesse homem que nos ensina que o padre não é um ser para si, num tempo em que vivemos de tanto egoísmo, de tanto individualismo. Quer dizer, reafirmar esta dimensão de uma abertura de si para os outros é tão bonito, tão essencial e tão vocacional, né? Agora, Dom Cícero, a partir também desse chamado que o senhor atendeu, né, sendo um padre segundo o coração de Deus, a partir da sua experiência, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente finalizar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, né? Por que vale a pena seguir a Jesus Cristo, né? E seguir, persistir, porque a gente sabe que não é fácil, além de atender o chamado, persistir nessa vocação. Por que vale a pena? Sim. Pois não. É bom ser padre. É muito bom ser padre. E vale a pena persistir na vocação. Se Deus o chama, escute o seu chamado. Escute o que ele tem a dizer. Vale a pena amar a Jesus Cristo. E amá-lo com um coração indiviso. Amá-lo acima de todas as coisas e dedicar a sua vida, gastar a sua energia, gastar a sua juventude na construção do reino. Eu diria, vale a pena ser padre, como exatamente no evangelho de domingo passado, um das figuras ou dos homens que Jesus falava ali, que encontrou o tesouro, escondeu, vendeu seus bens e foi com alegria comprar aquele terreno. Exatamente. É encontrar um grande tesouro. Jesus Cristo e o seu reino é uma pérola preciosa. Uma pérola que não guardamos para nós mesmos, mas a apresentamos aos outros. Isto é, vale a pena ser padre porque Jesus nos convida a sermos pescadores de outras pessoas, para trazer para ele. Porque o padre é um meio, Cleide. Ele não é um fim. O fim é sempre Deus. E como é bom sermos meios que permitem às outras pessoas encontrarem Deus. E aqui tem um princípio antropológico essencial. Quando eu encontro Deus, quando eu me revelo, me apresento diante de Deus, eu me encontro. Pois quando o homem foge de Deus, foge dele mesmo. E como é bom ser promotor exatamente desse encontro. Porque o padre, ele não é, em primeiro lugar, um especialista em economia, em psicologia, ou mesmo em teologia. O padre é um especialista em promover o encontro dos homens e mulheres com Deus. Por isso vale a pena ser promotor desses encontros. É muito bonito isso que o senhor fala para a gente, e a gente vai imaginando e lembrando quantos sacerdotes cruzaram no nosso caminho, não é? A exemplo do senhor, e são também canal de graça na vida de cada um de nós. Então, é um momento da gente, não é, também
rezar pelos sacerdotes, não é? Apoiar os seus ministérios, não é? E eu acho que também é nessa construção, nessa amizade, que o reino de Deus também vai sendo construído. Queremos agradecer a participação do senhor, Dom Cícero, que muito gentilmente atendeu o nosso pedido nessa primeira semana do mês vocacional dedicado aos ministérios ordenados, e também já parabenizando ao senhor por essa vocação tão frutuosa e esse ministério episcopal que a gente tanto admira daqui também. Deus abençoe sempre, Dom Cícero. Amém, obrigado. Enviai, Senhor, operários à sua messe, pois a messe é grande e os operários Os operários são poucos. Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.